Graça e paz, África e o mundo. Está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. Afinal de contas, quem escolhe quem? Somos nós que escolhemos a Deus? Somos nós que escolhemos Cristo? Ou é Cristo ou é Deus que escolhe a nós? Afinal de contas, quem estava perdido? Somos nós que estávamos perdidos, Ele nos escolheu, nos encontrou? Ou Ele que estava perdido, que nós encontramos a Ele? Então é essa mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos em poucas palavras. Só adianto a dizer que o tempo do vídeo é muito curto, que não vai ser possível trazer todos os detalhes sobre essa mensagem, porque é muito profunda e é muito complexa. Mas vou lutar o mais rápido possível, da maneira mais clara, para poder trazer aquilo que é essencial. Vamos meditar a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo número 1. Começa a dizer o seguinte, versículo 3. O apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Veja, está escrito no passado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Grava. Nos abençoou. E o apóstolo Paulo se inclui aqui. Bendito seja o Pai, seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo quer mostrar que ele também está dentro do grupo. O Pai, o que ele fez? Ele nos abençoou. Já está no passado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui começa a mostrar que fomos abençoados. As nossas bênçãos são espirituais. São as bênçãos mais importantes para o Filho de Deus. Não são as bênçãos físicas, materiais, que muitos procuram. O Filho de Deus não pode viver a vida simplesmente apenas procurando de bênçãos materiais, porque a Bíblia diz que já fomos abençoados com todas, sublinha, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não bênçãos físicas. As bênçãos físicas poderão vir, mas o mais importante para o crente são bênçãos espirituais que duram para sempre. E no versículo número 4, para além de nos abençoar, nos abençoou no passado. 4, porque Deus nos escolheu. Uau! Veja só, é Deus que nos escolheu. Nos escolheu. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe. Chama-se doutrina da eleição. Eleição incondicional, mostrando que eleição incondicional é uma doutrina que ensina, que explica que Deus escolheu um grupo de pecadores antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade, para a salvação. Então, os salvos, eles foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Então, veja só. Muitas pessoas dizem que Deus não escolhe. Não, Deus escolhe, queridos. O que está escrito aqui. Porque Deus nos escolheu. Escolher o quê? É levar alguns e deixar os outros. Lembra que nós dissemos que na verdade passada, que nós somos totalmente depravados, mortos. Por que tinha que ser Deus a escolher? Porque nós somos mortos, não somos capazes de escolher a Ele. Lembra? Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que adora a Deus. Não há ninguém. Não há. Ninguém ama a Deus. Ninguém nasce amando a Deus, mas Deus escolheu, decidiu escolher o grupo desses mortos, desses pecadores. É por isso que diz que porque Deus nos escolheu
nos escolheu. Então Deus escolhe, está na Bíblia, irmãos. Deus escolhe, nos escolheu. Em outras versões dizem que Deus nos elegeu. Eleger é levar um e deixar o outro. Nos elegeu, nos escolheu. Nele quem? Nós fomos escolhidos em quem? Nós fomos escolhidos em quem? Em Cristo Jesus. Veja só as bênçãos, nós fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo. É o que está no versículo 3. Fomos abençoados no passado em Cristo. E fomos agora escolhidos também em Cristo. Quando que nós fomos escolhidos? Diz que nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Quando que nós fomos escolhidos? Se você crê no Senhor Jesus, se você ama, se você está salvo hoje, não é pelo seu esforço. Chama-se eleição incondicional. Não é através das suas boas obras, mas é porque Ele, antes da fundação do mundo, Ele te amou e te escolheu. Depois diz que nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, nos abençoou e nos escolheu em Cristo, nele, antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, queridos. Isso mostra até que ponto a graça nos leva. Não somos nós que escolhemos a Deus. Lembra que Jesus disse? Não são vocês que escolheram a mim, mas eu é que escolhi a vocês. Então Deus que nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos. Deus escolheu um grupo de pecadores para serem salvos. Veja, vamos continuar. Diz que, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Uau! Para sermos santos. Deus nos escolheu para o quê? Quando Deus escolhe, Ele tem um objetivo. Ele nos escolhe para o quê? Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Uma das características das pessoas que são escolhidas por Deus é que eles vivem uma vida santa, uma vida irrepreensível. Porque você vai dizer, oh, claro, eu já fui escolhido. Como que saberás que está escolhido? Então, vive uma vida santa. Aquele que vive uma vida santa, que crê no Senhor Jesus, isso mostra, é um sinal de ser escolhido por Deus. Mas não é hoje. Não foi escolhido porque Ele é santo. Atenção, nós fomos escolhidos para sermos santos. E por isso não é através das nossas boas obras, não é através daquilo que nós fazemos, não é através daquilo que nós deixamos de fazer, mas é através da sua misericórdia. Fomos salvos para sermos santos. E por isso no livro de Efésios diz que nós fomos, no mesmo livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz, pela graça sois salvos através da fé, e isso não vem de vocês, é o dom. Até a fé que nós temos é um dom que Deus dá. E diz que Deus não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós fomos feitos por Ele para as boas obras. Olha, Deus nos escolheu, Ele já preparou de antemão boas obras. Se você faz boas obras, não são essas obras que salvam você. Não são essas obras que fazem você ser escolhido, irmão. Mas é pela graça. Você foi escolhido, você foi salvo para fazer as boas obras. Lembra que a fé sem obras é morta. Então as obras são testemunhas de que alguém já foi salvo. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, porque nossa salvação, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A salvação não depende de nós, depende do Criador, do Todo-Poderoso. É por isso que diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então há muitas pessoas aqui que pensam que foram escolhidos. Amados, abram os vossos ouvidos. Vamos entender as Escrituras. Há muitas pessoas que dizem, eu fui salvo, eu já fui eleito, eu fui escolhido por Deus. Não. Espera aí. Como é que é a sua vida? Porque diz que fomos salvos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. Sermos santos para ser separados do pecado. Fomos escolhidos para sermos separados do pecado. E ser santo é negar algumas coisas e aceitar as outras. É negar a prostituição, é negar tudo aquilo que Deus não quer. Na negativa, você está separado, mas ao mesmo tempo é adotar nova postura. Você era fofoqueiro, agora passa a falar coisas boas. Você estava na prostituição, agora passa a fazer coisas boas. Passa na vida da oração. Se você não perdoava, agora passa a perdoar. Então é a negativa
é deixar de fazer algumas coisas, a positiva, começar a agir agora. Começar a se comportar como um crente agora. Começar a ser sal da terra, luz do mundo agora. Começar a ser obediente aos pais agora. E por isso fomos escolhidos para sermos santos. Então Deus escolhe, sim, escolhe, está escrito na Bíblia. Mas para o que então essa escolha? Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível não significa que é alguém que nunca pecou. Irrepreensível é alguém que não é conhecido pelo pecado. Então é muito triste quando muitas pessoas, nós que nos dizemos crentes, somos conhecidos por má conduta. Somos conhecidos na escola, por exemplo, como cabuladores. Somos conhecidos, por exemplo, no trabalho como indisciplinados, chegam sempre tarde. Somos conhecidos, por exemplo, como fofoqueiro. Ser conhecido, por exemplo, como nhamalata, como lâmina. Essa não é conduta de um cristão. O cristão tem que ser conhecido pelas boas obras, queridos. Ajudar os órfãos. Ser conhecido, seja como Tabita, querido. Fomos escolhidos para sermos sal da terra, luz do mundo. Essa é a vontade da escolha. Não basta, primeiro, para mostrar que as pessoas que dizem não, Deus não escolhe, Deus escolhe. Mas também, segundo, para mostrar às pessoas qual é a característica de um escolhido de Deus. É essa, santo e irrepreensível. Então, continuando, ele diz que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Uau! Como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por que Deus nos escolheu? Nos escolheu para sermos seus filhos. Nos escolheu e nos deu um destino antecipado. Chama-se predestinação. Então nos escolheu e nos predestinou para sermos salvos. Nos predestinou para sermos filhos. Qual foi o mecanismo? Como que Deus escolhe? Ele escolhe por meio da sua própria vontade. Então não são todas pessoas que creem, queridos. Nem todas as pessoas foram escolhidas por Deus. Deus, no meio de todos os pecadores, Deus escolheu alguns. E esses alguns são esses mesmo que crerão nele. São esses mesmo que creem nele. São esses mortos que vão ser regenerados pelo Espírito Santo, vão ser dados dom. Lembra que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é o dom. O dom é uma dádiva. Para você crer, precisa ser dado esse dom. E quem dá esse dom é o Criador. Oh Deus. E em Atos capítulo 13, versículo 48, diz que o apóstolo Paulo, depois de pregar, creram todos aqueles que haviam sido destinados, haviam sido escolhidos para a vida eterna. É só ler Atos 13, 48. Então, pregamos, mas vão crer, vão arrepender-se. Aqueles que estão destinados, estão escolhidos para a vida eterna. Nem todos estão escolhidos para a vida eterna. Mas aqueles que estão escolhidos para a vida eterna vão ouvir a mensagem, vão voltar ao Pai, assim como aquele ladrão na cruz. No último dia da sua vida, ele voltou para o Pai, aquele ladrão. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo, lá no paraíso. Romanos 9, 15, 16 diz que antes que os gêmeos nascessem, estamos a falar de Esaú, estamos a falar de Jacó, antes que nascessem os gêmeos, Deus disse para eles, o maior servirá ao menor, para que o selo da eleição pudesse permanecer. Não, antes que eles fizessem qualquer obra, Deus já havia escolhido Jacó. Ponto final. Deus já havia eleito Jacó. E ponto final. E não depende de nós. Não depende de quem corre, como diz as Escrituras. Não depende de quem corre, não depende de quem faz, mas depende da vontade de Deus. E o próprio Criador disse, no livro de Romanos 9, 15 e 18, ele terá misericórdia de quem quer e ele terá compaixão de quem quer. Então Deus que escolhe, não é você que escolhe a Deus. Nós pensamos que Deus é alguém que está lá simplesmente para que não um boneco apenas. Ok? Então eu estou aqui, entre Satanás e Deus, vou escolher quem aqui? Ah, não, deixa escolher Deus. Não, Deus não é, Deus é que escolhe você. Deus que encontrou você. Lembra o que Jesus disse? Não são vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês. Ninguém vem a mim se meu Pai não lhe trazer. E Deus abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Deus abençoe.